Amigos, que Copa é essa? Hoje vamos falar dos eliminados e classificados da Copa. Vamos falar um continente de cada vez. Vamos começar com África. E o primeiro eliminado da África foi a Tunísia, ficando em quarto lugar, não ganhando nenhum jogo. 3 jogos, 3 derrotas, perdendo o primeiro jogo por 5-1 para a Suécia. O segundo jogo eles perderam por 4-0 para o Japão. E o último jogo perderam por apenas 3-1 para a Holanda. A segunda eliminada foi a Costa do Marfim, que foi eliminado na fase 16avos de final. Na fase de grupos, ficando em segundo lugar, a seleção africana perdeu apenas um jogo para a Alemanha por 2-1 de remontada. No primeiro jogo, ganhou do Equador por 1-0 no sufoco, e no último, ganharam de 2-0 de Curaçao. Só que na 16º avos, perderam para a forte geração da Noruega por 2-1. A terceira seleção eliminada da África foi minha amiga, República Democrática do Congo, que foi eliminada também na fase 16avos de final. Na fase grupos, a seleção africana classificou em terceiro lugar, perdendo apenas um jogo para a Colômbia, por 1-0. No primeiro jogo empataram com Portugal por 1-1 e no último ganharam do Uzbequistão por 3-1. Só que na 16avos de final, perderam para a Inglaterra por 2-1 de remontada. A quarta eliminada da África foi a África do Sul, que também foi eliminada na fase 16avos de final. Na fase de grupos, a seleção africana perdeu apenas um jogo, que foi para o México. No segundo jogo empataram com a Tchequia por 1-1. No último jogo ganharam da Coreia do Sul por apenas 1-0. Só que na 16avos perderam para o Canadá por apenas 1-0. A quinta seleção da África eliminada foi a forte geração de Senegal, também eliminada na fase 16avos de final. NA, fase de grupos. Ganharam apenas um jogo, que foi por 5-0 no Iraque. No primeiro jogo perderam por 3-1 para a forte geração da França. E no segundo jogo perderam por 3-2 para a forte geração da Noruega. Só que na 16avos de final perderam de 3-2 em uma remontada histórica da Bélgica. A última seleção eliminada da África foi a Argélia, que também foi eliminada na fase 16avos de final. Na fase de grupos, perderam apenas um jogo, que foi para a Argentina com um hat-trick histórico que consagrou o Messi, o maior artilheiro de todas as Copas. O segundo jogo, ganharam da Jordânia por 2-1 e no terceiro empatou em um jogaço contra a Áustria por 3-3. Só que na 16avos de final, perderam para a Suíça por 2-0. E as seleções da África que estão vivas nessa Copa são Marrocos e Egito, já classificados. Cabo Verde e Gana, que jogam hoje. Se gostou, deixa o like e se inscreva.